Cordiais saudações a todos, irmãos em Cristo. Estamos aqui mais uma vez de volta com mais um tema de extrema importância e desde já quero pedir a Deus para poder nos dar entendimento necessário, porque nós sabemos que as questões espirituais elas se discernem espiritualmente, elas se entendem espiritualmente. E se Deus não nos conceder este entendimento espiritual, então é mais uma palavra, é mais um barulho que a gente está a escutar. Porque Paulo ele mostra que a carne, ela não entende as coisas do espírito. Elas são um escândalo. Não fazem sentido, não há lógica nenhuma nelas para quem estiver na carne. Então, neste momento, eu peço a Deus que possa falar não só ao seu espírito, mas ao meu espírito. Eu já disse de outra vez que quando se faz uma pregação ou um ensino, uma meditação na palavra de Deus, e para os outros, ela também serve para mim, serve para quem ensina, serve para quem prega, serve para quem está a ministrar esta mensagem. Porque afinal de contas eu também sou uma alma e preciso de direção divina, preciso de orientação espiritual, preciso de fortalecimento divino no meu espírito, na minha vida, dia após dia, e eu também preciso de salvação. Não basta só ensinar aos outros a se salvarem, enquanto eu não estou a cuidar da minha própria salvação. Então Cristo ele pergunta, do que adianta ao homem ganhar tudo o que este mundo pode dar, pode oferecer, mas perder a sua própria alma? Então, ainda que eu seja pregador, ainda que você seja pregador, se você não vela pela sua salvação, pela sua alma, então de nada adianta tudo isso que estamos a fazer. De nada adianta, porque primeiro é eu estar salvo para conseguir salvar o outro. Enquanto alguém estiver afundando, eu tenho que ter condições de tirar aquela pessoa que estiver a afundar. Então, eu não posso afundar junto com a pessoa, não. Minha missão como resgatador de almas é resgatar ele e eu juntamente estarmos salvos. Então tem aquela situação em que as pessoas elas se preocupam ao ponto de deitar, jogar fora a sua própria vida para salvar a vida do outro. Isso dali é em algum momento falta de discernimento espiritual. Tem pessoas que insistem em alguém a dizer que não, vou mudar. Não, eu vou conseguir. Não, não é você que faz, é o Espírito que faz. É o Espírito que salva, é o Espírito que convence a pessoa a mudar de direção. Então, sua tarefa é mostrar, é estar disposto para ser usado pelo Espírito para então salvar esta pessoa. Então, qual é o tema que a gente traz hoje? Já pode se ver lá no fundo, lá no fundo, o espinho na carne. Então, o tema que a gente tem hoje é este daqui, o espinho na carne. Para quem lê a Bíblia, ele já está a ver em que contexto ele se enquadra. Sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele mostrou que ele tinha um espinho na carne. Um espinho na carne, e esse espinho não lhe deixava em paz. Inclusive fazia com que ele não se sentisse com aquele orgulho e tal, como pregador, como mensageiro, cheio do Espírito Santo que ele era. Então, vamos lá meditar um pouco mais em torno disto. Esta mensagem ela é mais direcionada para você que você foi chamado, você sente que eu fui chamado por Deus. Você tem esta consciência que Deus me chamou para um certo propósito. Eu sou uma daquelas pessoas que faz parte dos escolhidos. Porque existe crente, aquele membro simples que não sente muita responsabilidade com as questões espirituais, embora que todos nós deveríamos ter essa mesma responsabilidade. Porque o fato de ser membro não quer dizer que você não precise andar como deve ser, irmão. Mas esta mensagem é direcionada para quem
realmente sente que tem um chamado, quer seja para qualquer trabalho ministerial no lado divino. Então esta mensagem, primeiramente, ela é para esse grupo de pessoas. Segundo grupo de pessoas que vão se identificar com essa mensagem são aqueles crentes que querem a originalidade das questões espirituais, das questões cristãs. Aqueles crentes que buscam viver à risca sobre o que a Bíblia ela ensina. E de alguma forma ela se sente que ainda não estão a fazer o suficiente para então se sentirem satisfeitos, em paz, aqui na consciência, no espírito. Elas conseguirem entender que realmente eu já estou naquele padrão que eu desejava. Existe esse tipo de crente que se cobra e se exige mesmo um rigor espiritual, uma identidade espiritual tão pura, tão pura, hein? Uma identidade espiritual que mostra verdadeiramente que ele é crente, que ele é cristão de verdade. Então, inclusive, para quem olhar para a pessoa, já entender isso logo a primeira. Que este camarada aqui, olha, ele está cheio do Espírito. Ele é tão puro, é tão correto, é tão certo. Segue à risca aquilo que a Bíblia ensina. Então, esse grupo de pessoas também está envolvido nesta mensagem. Para você que é crente, que talvez você não tenha ido com muita frequência ou não tenha lido as questões divinas com muita frequência como deveria ser, ainda não está muito bem decidido sobre o que realmente você quer ou na vida cristã, então esta mensagem pode vir a te servir depois, não neste exato momento. Mas também para aquele grupo que de repente vai me assistir enquanto nem é crente, mas está curioso. Então, esta mensagem também talvez Deus possa conseguir falar consigo. Então, vamos lá. Por que o espinho na carne? Vamos lá entender um pouco alguns mistérios que estão escondidos em torno disto. E vamos aprender com a vida de Paulo também, mais uma vez, como o vídeo passado, que falamos sobre cristão como Paulo. Vamos entender agora o que o espinho que Paulo refere, ele tem a ver conosco como crentes atualmente. Então, vamos lá. A meditação deste assunto, vamos começar aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, pode já me acompanhar, ok? Pode me acompanhar para não se perder. Você certificar que realmente estamos a falar de Bíblia aqui. Não estou a inventar nada da minha cabeça. Então vamos começar no verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, atenção, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então vamos lá meditar aqui, antes de avançarmos para o próximo versículo. Aqui mostra que pela excelência das revelações. Sublinhar isto, vamos sublinhar isto. Pela excelência das revelações. Paulo foi um dos discípulos, ou aliás, um dos apóstolos mais usados pelo Espírito Santo. Ele tinha uma comunicação tão íntima, muito íntima com o Espírito Santo. O Espírito de Deus falava com Paulo a cada instante, a cada momento. Dava-lhe orientações claras para ele fazer, para ele seguir. Ele via as coisas não do jeito como a gente vê. Ele tinha uma visão espiritual muito elevada. Porque a vida dele
ou com Cristo, ele estava assim. Inclusive, ele chegou a dizer que para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Então, ele tinha uma comunhão com Deus tão forte, no centro da vontade de Deus, Paulo. Deus lhe revelou muita coisa, lhe mostrou muita coisa, fez muita coisa por ele. Tanto é que se você for a ler os escritos de Paulo, as cartas paulinas todas, elas estão repletas de muito espírito e muito conhecimento. Coisa que não existe muito nas outras cartas. Não quer dizer que os outros são menos importantes. Não. Mas foi uma peça muito fundamental, o apóstolo Paulo, sobre o evangelho que nós hoje estamos a viver. Foi uma peça determinante. Então, pelas revelações, a excelência das revelações que ele recebia diante de Deus dia após dia na sua vida, para com as pessoas daquele tempo, inclusive para nós futuramente. Então, Deus lhe colocou um espinho na carne. Atenção. Espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne. Quem lhe deu o espinho na carne? Vamos lá entender daqui a pouco. Quem lhe deu? E qual era o propósito desse espinho na carne? Por quê? Ele já mostra aqui o primeiro motivo. Que pela excelência das revelações que ele tinha, tanta intimidade com Deus, muita comunhão, muito envolvimento com as questões espirituais, então foi-lhe dado esse espinho na carne, para que ele não pudesse se exaltar. Por quê? É comum nos seres humanos exaltar-se, orgulhar-se, começar a se sentir o tal. Ô pregador, irmão pregador aí. Ô pastor. Ou você que se sente apóstolo. Você que se sente profeta. As pessoas têm essa mania de, quando se sentirem que são melhores em alguma coisa, elas querem se exaltar. Querem mostrar isso para os outros. Querem carimbar isso na cara dos outros. Que eu sou o melhor, ó. Eu sou muito espiritual. Eu tenho revelação divina. Inclusive, se eu te profetizar, agora vai acontecer isto. Se eu fizer agora, pedir a Deus que faça isso agora, vai fazer agora mesmo. Se eu te amaldiçoar agora na sua vida, você vai ter uma vida infernal. Então tem irmãos que fazem isso, tem irmãos que falam isso, tem irmãos que se exaltam como se eles mesmos tivessem este poder de fazer tudo isso que andam a falar para os outros, deixando de lado que tudo isso acontece pela graça dada por Deus. É Deus que realiza. É Deus que te torna instrumento para você realizar o que você faz. Para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Você começa a se sentir o tal, o mais entendido, o mais espiritual. Começa a desprezar os outros que ainda estão a começar na fé. Começa a achar que os outros não são de nada. Começa a se sentir tão excelente, tão especial, que já não consegue nem socializar-se com quem está a começar agora na fé. Você não tem mais espaço para aprender do outro. Você acha que você só é que tem que ensinar. Você só é que tem que ensinar enquanto você se sentir cheio do Espírito. Enquanto se sentir que Deus se comunica consigo todos os dias. Então, cuidado. Paulo foi-lhe dado um espinho para que ele não se exaltasse. Porque Deus tinha lhe mostrado muita coisa. Deus colocou um poder tão excelente em Paulo.
devido à comunhão que ele tinha com Deus, que se fosse para ele se exaltar, ele tinha todos os requisitos para se gloriar, para se exaltar diante dos outros, para se sentir melhor que os outros discípulos, outros apóstolos, para começar a sentir que não, olha, de todos vocês, ainda que vocês tivessem andado com o Senhor Jesus Cristo, mas Deus está me mostrar coisas que vocês não estão a ser mostrados, ó. Paulo tinha essas condições, mas foi-lhe dado esse espinho na carne, algo que lhe cutucava, algo que lhe picava, ó. Quando o orgulho quisesse aparecer, vir à tona, então tinha esse espinho, que picava e não permitia que Paulo tivesse esse espaço de se orgulhar diante das pessoas, se exaltar diante das pessoas, de menosprezar os outros, de se sentir o melhor dos melhores, de se sentir o mais cheio, o mais ungido, o escolhido. Então esse espinho impedia que isso acontecesse. Vamos lá continuar nesta palavra que Paulo mostra ter sido dado um espinho na carne, que ele considera até um mensageiro de Satanás. Qual era o objetivo? Esbofetear-lhe, para que ele não pudesse se exaltar. Ou, quando ele quisesse se exaltar, aquele espinho mostrava que você não é nada, que você ainda... o espinho estava lá para implicar com Paulo. Espiritualmente, fisicamente, o espinho estava lá com ele. Todos os momentos, o espinho estava aí, presente. Esbofetear a Paulo. Reduzir-lhe as cinzas, mostrar-lhe que ele não é nada, que mesmo com tudo aquilo ele ainda não era nada. O objetivo do espinho era este, o mensageiro de Satanás. Aqui é metafórico isto. Vamos ainda meditar sobre esse espinho na carne. O que seria? O que esbofeteava Paulo? O que fazia Paulo se sentir um nada, um lixo, um Zé Ninguém, que ainda precisava da misericórdia divina, que ainda precisava da graça divina, depender da graça divina. O que fazia Paulo ser indigno diante de Deus? Esse espinho fazia isto com Paulo. Tornava Paulo alguém que ainda assim, mesmo com muita revelação, ele ainda assim dependesse de Deus, ele se sentisse nada. Então vamos continuar. No verso 8, ele diz assim, sobre esse espinho, este mensageiro de Satanás, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Esse mensageiro de Satanás, esse espinho na carne, Paulo orou 3 vezes a Deus. Ele precisava orar 3 vezes? Se Paulo tinha comunhão plena com Deus toda hora, o Espírito Santo estava no apóstolo Paulo. Ele estava tão cheio. Por que orou 3 vezes? Porque o Espírito de Deus falava, comunicava-se com ele a qualquer instante. Por que ele tinha até orar 3 vezes? Orou a primeira vez, não aconteceu nada. Orou a segunda vez, não aconteceu nada. Mas o Espírito de Deus estava com ele. É alguém que andava com Deus. Deus se comunicava com ele constantemente, com muita frequência, demonstrando o que ele deveria fazer, para onde ele deveria ir, se é para dormir aqui ou dormir lá. O Espírito de Deus orientava Paulo.
Ainda que ele quisesse dormir aqui, se o Espírito dissesse, não, vai daquela cidade, ele vai dormir lá, vai passar a noite lá, então Paulo ia. O Espírito falava com Paulo frequentemente. Então, orou a primeira vez, não aconteceu absolutamente nada. Segunda vez, nada, mano. O espinho nem saiu e de Deus um silêncio absoluto. E teve que orar a terceira vez para ele ter a resposta divina. A resposta divina surpreende-nos. A resposta divina surpreende-nos. E disse-me, a minha graça te basta. Olha só o que Deus responde a Paulo. A minha graça te basta. Deus não respondeu que eu vou tirar o espinho da sua carne. Deus não respondeu que eu vou pôr o fim nesse espinho, nesse mensageiro de Satanás, que está a esbofetear. Deus não respondeu isso. Ele simplesmente disse, a minha graça te basta. Por quê? A graça de Deus nos basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só isto. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus respondeu a Paulo. Então, irmão, você se sente que o Espírito Santo está consigo? Você tem essa certeza plena que Deus tem te revelado bastante coisas, que Deus tem feito maravilhas através de você, que Deus tem te mostrado que não tem mostrado aos outros. Deus te dá um entendimento que os outros não têm. Você sente que você é especial. Você tem um propósito na obra de Deus. Mas ainda assim tem um espinho na sua carne. Tem alguma coisa que perturba a sua comunhão com Deus. Que te faz você às vezes duvidar se esse Deus me revela tanta coisa. Como que Ele está a permitir que aconteça isso na minha vida? Como que Ele está a permitir que eu veja esta doença na minha vida? O espinho pode ser uma doença crônica, irmão. Uma doença que não dá para ter cura no hospital. Algo que te faz você parecer não servir a Deus. Parece que você não é servo de Deus. Parece que você não tem o Espírito Santo. Alguma coisa que está aí alçada, mas que te reduz a nada. Que te faz você às vezes duvidar se Deus é ou não é. Se Deus existe ou não existe. Se aquele que está te usar, permitindo que você faça aquilo que você faz, espiritualmente falando, é Deus ou é outra entidade espiritual. Você cura os outros, irmão. Você cura os outros. Mas de repente você, aqui dentro, tem um espinho aí, em forma de uma doença crônica. Uma perturbação terrível, que às vezes te tira o sono. Você não consegue dormir direito. Não consegue nem dormir direito. De repente o espinho na carne aí é algo que te perturba aqui no coração, constantemente. De repente a família aí. A família tem sido um momento para perturbar a sua fé. De repente são os falsos irmãos. Perseguição em cima de perseguição. Irmãos mesmo aí do seu lado, no seu ministério. O espinho pode ser qualquer coisa ali que te opõe espiritualmente. Que te faz você ser nada espiritualmente. Você se sente um nada espiritualmente. O que é esse espinho na sua vida, irmão? É uma tentação constante, talvez.
Você tem uma situação que você se sente tão vulnerável, que se Deus não te segurar ou pela graça dele, você vai embora, vai capotar. Uma região tão terrível, tão sombria, que se Deus não ser contigo, você não vai resistir, vai desfalecer, vai cair. De repente são desejos aqui constantes. Desejos, 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 desejos. Mas você sabe que não pode fazer aquilo. Você ora, nada acontece, não muda nada. Aquilo está lá a te perturbar. Está lá a te perturbar. Está lá. Então, o que é, irmão? Você tem que identificar esse espinho, porque, inclusive, esse espinho é diferente de uma pessoa para outra. Assim como Deus distribui os dons de forma diferente para cada um, o espinho também é a medida de cada um, segundo a medida da fé, de revelação que Deus te dá. Qual é esse espinho na sua vida? Você tem que identificar isto. E se você consegue identificar esse espinho na sua vida, então lembre-se da resposta que Deus deu ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é aquilo que faz com que Deus se manifeste constantemente na sua vida, irmão. Se não existir esse espinho, você se exalta, você se orgulha, você sente, parece que não precisa mais de depender de Deus, não precisa mais orar constantemente. Se Deus tirar esse espinho, então você já não dobra mais joelho, irmão. Você dobra o joelho e se humilha diante de Deus por causa desse espinho, por causa dessa fraqueza. Você talvez a comunhão com Deus se mantém por causa desse espinho, irmão. Se ele tirar esse espinho, você para de ler a Bíblia. Você para de meditar na Bíblia. Para de depender de Deus. Para de manifestar a fé em Deus. Você começa a desfalecer espiritualmente. O seu ministério, você já vai começar a querer conduzir sozinho. Você se sente tão cheio, tão usado e tal. Você para de se humilhar. Você começa a se achar justo. Começa a se achar justo. Começa a se achar melhor do que todos. Começa a se achar o mais ungido do que todos. Você se torna arrogante se Deus tirar esse espinho. Então, lembre-se desta resposta de Deus. A minha graça te basta. Ah, mas eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho uma doença que me perturba sempre. A minha graça te basta. Tenho algo que me perturba sempre, alguma coisa aqui, mas é contrária à palavra de Deus. A minha graça te basta, é isso que te mantém perto de Deus. A minha graça te basta. Deixa Deus ser glorificado através dessa fraqueza. Deus nos conhece. Deus sabe o que nós somos. A Bíblia diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Então, Deus, para cada tentação, Deus dá o seu devido livramento. Deus te agracia desta forma. Ele nunca te abandona. Você pode ter sim esse espinho, sim, mas ele sempre está contigo, junto com esse espinho ali. Ele não está a tirar, sim, mas ele não quer dizer que não está contigo. Não quer dizer que não está a ouvir suas orações. É você que tem que entender que tem certas coisas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Para nos manter conectados. Para nos manter salvos. Porque se ele tirar isso, a gente perde salvação também.
Perdemos a salvação, perdemos a humildade. Perdemos a vontade de aprender, de meditar mais na Bíblia. A minha graça te basta. Te basta, irmão. A graça de Deus é suficiente. É suficiente. Vamos continuar aqui. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha só, Paulo teve que entender isto. Assim como eu, você, irmão, tem que entender isto. Paulo percebeu que se existe alguma coisa que ele deveria usar para se gloriar, são as fraquezas dele mesmo. Porque são elas que fazem com que o poder de Cristo se manifeste constantemente. Você fique conectado, dependente da graça de Cristo constantemente. São essas fraquezas. Para que o poder de Cristo habitasse nele, era através dessas fraquezas. O espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Então, continuando aqui no verso 10, ele diz, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Veja só, ele até inclusive começa a mencionar aqui, nos deixando um pouco mais claro sobre o que era esse espinho na carne. Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades que ele tinha dia após dia, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então sou forte. É isso que lhe tornava ele forte. É isso que lhe mantinha firme ao ser perseguido pela causa divina. Ao sofrer necessidades pela causa divina. Isso lhe mantinha cada vez mais forte. Porque às vezes você talvez comece a perceber, parece ser contraditório. Se Deus é contigo, se o Espírito Santo está contigo, te guia toda hora. Como que ao mesmo tempo você passa cheio de necessidades, irmão? Oh, crente. Como que se Cristo está consigo aí, o Espírito dele anda consigo, está dentro, habita em si. Então por que cheio de perseguições? Por que cheio de necessidades? Porque é cheio de angústias, situações tão angustiantes, como uma doença que não está a acabar. De repente um filho que está perturbado, mas você é um pregador, você é um servo de Deus. Você cura os outros, não consegue curar seu filho. Por quê? Chega a ser, parece contraditório. Tem um filho tão problemático. Parece contraditório. Então entenda isso, irmão. A graça de Deus te basta. Porque ela vai se aperfeiçoando cada vez mais, ou o poder dele vai se aperfeiçoando cada vez mais nisto. Ah, mas Deus se alegra com a sua desgraça? Não! Deus nos ama de tal maneira que nós nem conseguimos entender a forma do amor divino, mano. O amor divino pode se manifestar em deixar passar fome. O amor de Deus se manifesta de várias formas. Pode se manifestar em eu acidentar, por exemplo, para eu me corrigir. Ah, mas eu fui amputado dos pés. Sim! Deus te ama, mano. Se não te amasse, de repente você moria naquele acidente ali, de repente você perdia a sua salvação. Então o amor de Deus, a gente não consegue ainda, não somos capazes de discernir o amor de Deus, os pensamentos de Deus, como Deus pensa, como Deus age. Você só tem que saber uma coisa, irmão, a graça dele te basta. Se Deus ainda é contigo, mesmo diante dessas situações, a graça dele te basta.
Deixa ele trabalhar em cima desta fraqueza, desta perseguição. Deixa ele trabalhar em cima dessas necessidades que você passa. Deixa ele trabalhar em cima disto, irmão. Em cima dessas angústias, dessas injúrias. Deixa Deus agir. Deixa Deus te salvar por meio disto. Deixa Deus salvar aos outros por meio disto. Deixa Deus ser glorificado aí no seu meio por meio disto. Então não busque coisas que não dá para ter. Paulo 3 vezes orando, mano. Queria tanto que fosse removido aquele espinho. Desejou tanto que Deus lhe livrasse daquela perturbação. Mas, Deus não tirou. Mas Deus não amava Paulo. Ele não usava ele como servo e tal. Não tinha escolhido. Sim! Deus conhece a configuração interna aqui. Como nós somos. A gente se perde. Quando vemos tanta maravilha, tanta manifestação do poder divino na nossa vida, a gente se perde. Nem somos capazes de entender e suportar a manifestação de Deus na nossa vida, irmão. O que Deus faz na vida do indivíduo, quando Ele quer mesmo se manifestar, se revelar, a gente nem é capaz de entender isso. A gente se desvia, a gente se perde. O poder de Deus é como se fosse aquelas situações, por exemplo, na vida mesmo terrena aqui. O camarada, quando pega muito dinheiro, alguns se desviam, mano. Se desviam. Revelou-se tanto dinheiro na vida dele. Se desvia. Quando ele tem muita sabedoria, se desvia. Muita inteligência, ele é muito inteligente. Se desvia como pessoa. Já não é mais um indivíduo que dá para estar na sociedade. Não sabe estar na sociedade. Ele se desvia. Então Deus sabe, de acordo com a medida, de acordo como nós somos, como nós estamos configurados. Deus sabe exatamente o que é necessário na nossa vida. Para a gente se manter firme e saudável. Salvos. Então não anda a criticar a ação divina. Apenas peça entendimento e graça suficiente para que Deus possa te revelar cada vez mais o propósito que Ele tem com esse espinho, com essas perseguições, com essas doenças. Peça direção a Deus. A minha graça te basta. Então, o que será o espinho na carne? Nós já estávamos aqui a falar que poderia ser uma enfermidade física, ataques espirituais, perseguições, tentações constantes, lutas internas. Você sabe que você quer fazer uma coisa, mas não pode, quer fazer uma coisa, não pode. Você tem que lutar todos os dias contra você mesmo, se proibindo sobre uma coisa só. Às vezes o camarada conseguiu se libertar de muita coisa. Deus nos tira muita coisa, nos limpa mesmo. Mas tem uma coisa lá dentro que te perturba, fica até você começar a duvidar se você é cristão ou não. Você é do Espírito Santo ou não? Começa a duvidar. Tem lá alguma coisa. Lutas internas, e outros desafios que cada um conhece sozinho qual é o seu desafio espiritual. Então, irmão, você tem que se perguntar qual é o propósito de Deus com tudo isto. Aí, para Paulo, era para ele não se exaltar pela excelência das revelações. Por isso lhe foi dado um espinho na carne. Ele entendeu isto e conviveu com isto. E buscou, adorou, continuou firme na sua vida espiritual. Depois de entender tudo isto, Paulo não se maçou mais a pedir a Deus que removesse o espinho dele. Ele percebeu que é através disto mesmo que Deus se manifesta cada vez mais.
Ele entendeu que é através disso mesmo que Deus vai ser glorificado cada vez mais. É através disso que eu vou ser forte, espiritualmente falando. Que eu vou continuar a pregar, vou continuar a buscar a Cristo, vou continuar a obedecer o Evangelho, vou continuar a fazer aquilo que eu fazia espiritualmente. Vou continuar. Estou no caminho certo. Apesar desse espinho, vou continuar. Paulo entendeu tudo isto. Então, se você não conseguir entender isso, vai se desviar. Porque vai ter perguntas que você não vai conseguir ter respostas. Tem perguntas no lado espiritual, tem perguntas na vida de um crente, na vida de quem serve a Deus, tem perguntas que não tem resposta. Então, para de fazer essas perguntas constantemente. Para, senão vai se desviar. Se Paulo ficasse aí a se questionar, por que esse espinho? Se eu sirvo a Deus, mas por que esse espinho então? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que isso? Por que, amigo? Paulo não ia continuar firme na presença de Deus. Tem alguns que se escandalizam e saem da igreja, mano. Se escandaliza, para de servir a Deus. Mas por que aconteceu isso? Porque sempre é isso comigo. Porque eu? Amigo, cuidado. Se você realmente é crente, medita na palavra de Deus, você sabe muito bem que tem coisas que não tem resposta. Não dá para ter a resposta que você quer. Não dá. Só o Espírito Santo para te mostrar qual é o propósito disso tudo na sua vida. Só o Espírito, só o próprio Deus mesmo dentro de você. Para orientar o seu espírito, que isso é por causa disto. Isso daqui tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam a Deus. Tudo coopera para o bem, mano. Então, irmão, para de ficar a fazer perguntas que não vai gostar o fim disso. Que não vai ter resposta. As respostas não te satisfazem. Cuidado, muito cuidado. Sobretudo você que é muito antigo. Você que busca querer perfeição total. Mano. Muito cuidado. Vai encontrar coisas, vai se deparar com coisas que você não vai conseguir responder. Que ninguém ao seu redor vai conseguir te responder. Paulo, ninguém poderia lhe responder porque ele só vai passar por aquilo. Por isso foi necessário ele orar. Primeira vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, Deus, você está a insistir muito. Não insista nisso. Você só tem que saber que, só o fato de você saber que eu estou contigo, isso tem que te bastar. A minha graça te basta, mano. O fato de você saber que você é meu servo, você me serve, você serve a Deus. Você é escolhido por Ele. Deus te orienta. Deus está consigo. Isso tem que te bastar. Isso tem que te ser suficiente. Não insista num caminho que você não vai gostar ao fim. Não insista. O propósito disso tudo você tem que entender. É através desse espinho que o crente mantém-se de joelhos. Porque esse espinho sempre vai te exigir que você ore. Porque você vai se sentir fraco diante disto. Você vai se sentir inútil, espiritualmente falando. Você vai se sentir como se não fosse nada. Uma pior vergonha que pode existir. Você vai se sentir assim. Você vai sentir que se Deus não te ajudar, você vai cair. Você vai se sentir em algum momento fraco, incapaz, impotente diante da situação. Diante do espinho, que talvez você sozinho sabe o que é. Então, esse espinho te mantém orando, com os joelhos dobrados, buscando sempre a direção, buscando sempre orientação divina, buscando sempre a humildade.
buscando sempre a santidade de Deus, Deus te fazer santo. Você sabe sozinho que sozinho eu não tenho como ser santo. Sozinho eu sou impotente, sou incapaz. Você reconhece e busca Deus constantemente. Ora a Deus constantemente. Então esse espinho acaba te revelando também que você depende de Deus. Sem Deus você não é nada. Ele também evita o orgulho, como no caso do próprio Paulo. Era para não se exaltar. Você já não se orgulha, porque você sabe que tem algo que te envergonha. Que se Cristo não te ajudar, você será reduzido a cinzas. Esse espinho lhe permite que se desenvolva também a compaixão. Você consegue entender mais o outro, porque você sabe das fraquezas, você sabe dos desafios que tem aqui dentro. Você não julga com arrogância os outros, não, achando que os outros não estão a querer ser perfeitos. Não! Você desenvolve compaixão, você desenvolve misericórdia, você desenvolve empatia pelos outros. Ao ponto de você conseguir entender o outro e saber como poder lhe ajudar a passar aquilo ou a suportar aquilo. Porque pode ser uma situação que nem passa, mas você só precisa da graça divina para conseguir suportar dia após dia aquela situação. Então, esses são alguns objetivos, alguns propósitos que esse espinho cumpre na vida do indivíduo diante de Deus. Então, você como homem, você tem que saber de uma vez por todas. Não interessa se você é bispo, se você é pastor, se você é pregador, se você é alguém que se maravilha com as questões espirituais, você é obreiro, não interessa o seu grau de espiritualidade, amigo. Você tem que botar isso de uma única vez aqui na cabeça. O homem por si só, ele não consegue ser santo. Saiba disto. Por si só, você, irmão, por si só, você sozinho, usando as suas próprias capacidades, usando as suas forças, a sua inteligência, a sua sabedoria, usando tudo o que é recurso a seu favor, você mesmo com tudo isso não vai conseguir ser santo. Coloca isso de uma vez por todas na sua cabeça, irmão cristão. Você não vai conseguir ser santo por si mesmo. Não vai conseguir. Você tem que reconhecer que sempre precisa de Deus. E é isso que te suja. É isso que te faz você não ser santo. É esse espinho na carne. Que ele vai fazer com que você constantemente tenha que buscar a Deus. Para Ele te santificar. Para Ele te purificar. Porque se não acontecer isto, então você perde a salvação. Não há um justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos têm alguma coisa que os impede de ser salvos. Por isso a salvação é pela graça. Você pode fazer o que quiser fazer, amigo. Em termos de tentar se esforçar, vai ter sempre um espinho aí, que vai querer te impedir de ser salvo. E você vai ter que depender da graça divina para então Deus te salvar. Deus encerrou todos debaixo da maldição para que ninguém se gloriasse. Tem que entender isso, irmão. Ele diz que isso é pela fé, não vem de vós também. Não é pelas obras, é pela fé. E isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Então, irmão, para de fazer perguntas que você não vai gostar.
para em algum momento de fazer orações que você sabe muito bem que essas orações podem desfalecer a sua fé. Como? Você ora, não é respondido. Aliás, resposta de que aparece. O silêncio de Deus também é resposta. Ora, não é respondido. Veja só. Deus faz tudo isso para que a gente seja justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, a mensagem que era para ficar, eu acredito que você já pegou. Que esse espinho na carne, Deus coloca, permite ele na vida das pessoas, exatamente para que a glória dele, o poder dele seja manifesto. Então, um abraço forte a você que me acompanhou até chegarmos aqui e desejo que você seja abençoado infinitamente por Deus, com muita sabedoria e discernimento espiritual para entender a sua palavra. As minhas redes sociais, se você quiser, gosta dessa mensagem que a gente traz aqui e quiser me seguir, elas já passam aqui, as minhas redes sociais estão aqui no rodapé. Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, tudo. Este canal está disponível. Está disponível. Vai me encontrar em tudo quanto é canal. Aqui no YouTube está aí o nome do meu canal, Vida Cristã, mas o identificador que você pode usar é exatamente aquele nome que você viu passar lá, que está nas minhas redes sociais. Então pode se inscrever se você quiser, se você gosta. Você pode partilhar com seus colegas, irmãos, se você gosta, com seus amigos. E vamos crescer juntos espiritualmente. Tem uma dúvida, manda mensagem, deixa comentário, a gente responde na medida do possível. Qualquer coisa, nós estamos aqui para poder ajudar, estamos disponíveis para isso. E muito obrigado, um abraço mais uma vez e fique bem, que Deus abençoe.